Criado inicialmente para dar um espaço para o público-alvo, que seriam as crianças, que era praticamente 99% dos leitores, o Robin foi um conceito extremamente marcante. Sua primeira aparição foi na edição Detective Comics 38 de 1940. E na época, o novo herói foi muito bem recebido pelas crianças, que se imaginavam salvando as pessoas, e não ao contrário. O Robin fazia tanto sucesso na época de ouro dos quadrinhos, que ele aparecia em publicações muito mais que o próprio Batman. Eu sou Marcelo Escudeiro e você está no canal Estrada do Nerd. E no vídeo de hoje, eu faço um resumo deste famoso sidekick, o Robin. É importante lembrar que dentro do universo regular, o famoso cânone, tivemos oficialmente 5 pessoas que usaram o manto do Robin. Então depressa, para o Batmóvel. Santa confusão, Batman. Opa, desculpa aí, me empolguei. Enfim, vamos para o vídeo. Primeiro Robin, Dick Grayson. Aparição na Detective Comics 38 de 1940. Membro de uma família de acrobatas pertencente ao circo Halley e conhecidos como Graysons Voadores, Richard Grayson, ou Dick para os mais íntimos, presenciou um dos piores momentos de sua vida ainda criança. O último espetáculo de seus pais foi uma completa tragédia, e Dick acabou vendo eles caírem do trapézio para a morte. O que aconteceu na verdade foi um boicote feito a mando de um mafioso chamado Anthony Zucco, para quem o dono do circo devia uma grande quantia de dinheiro. Após os acontecimentos, o menino Richard foi mandado para um orfanato, mas não ficou muito tempo como interno, já que Bruce Wayne, após ter presenciado e sentido a dor do garoto, resolveu transformá-lo em seu pupilo, como tutor legal. Dick Grayson, sentindo que seu novo pai não dava toda a atenção que uma criança precisaria naquele momento, então ele resolve investigar o assassinato dos seus pais sozinho, mas acaba tropeçando no Batman, que também estava investigando o local. Após acordar na Batcaverna, ele descobre que a identidade secreta do morcego é nada mais nada menos que seu tutor, o Bruce Wayne. Então, Bruce oferece ao Dick um espaço ao seu lado. O nome de Robin foi escolhido pelo Dick, já que era o mesmo nome que sua mãe o chamava desde que ele nasceu. Dick Grayson com certeza é o Robin mais amado e também o mais conhecido. Richard era um excelente pupilo, habilidoso, obediente e evoluía a cada dia. Em meio às aventuras com o morcego, Dick Grayson teve um romance com Barbara Gordon, a primeira Batgirl, de quem gosta até hoje. Após muito tempo de combate lado a lado, em um evento com o Coringa, o Robin é baleado no ombro, e por causa disso, Bruce manda Dick parar por um tempo com suas atividades de Robin. Depois de se recuperar, Ravenna reúne um antigo grupo formado pelo Dick Grayson e alguns amigos, a turma Titã, que contava com Robin, Ricardito e Aqualad. Porém, agora com novos aliados dentro da equipe. Eles tiveram que fazer mudanças e se tornarem então os jovens Titãs. O afastamento do parceiro de Gotham City foi ainda maior quando a equipe dos Titãs foi formada. Em decorrência disso, Bruce Wayne diz para o parceiro, ou ex-parceiro, que se eles não trabalhavam mais juntos, ele teria que deixar de ser o Robin. Levando uma vida pacata à beira da aposentadoria, Richard encontra o Superman. E o mesmo lhe conta uma história de um lendário herói kryptoniano chamado Asa Noturna, onde o herói, após ser expulso de sua família, decide ajudar todos os injustiçados e desprotegidos que estivessem ao seu alcance. Graças a esta conversa, Dick desiste de se aposentar e toma o manto de Asa Noturna, reassumindo por um tempo então a liderança dos Titãs. Após um dos muitos fins da equipe, Dick, agora agindo sozinho, adota sua própria cidade para cuidar. Um lugar bem parecido com Gotham City, em questão de crimes, sujeira e maldade, que seria Bloodhaven. Depois de um evento bem ousado onde supostamente o Batman morre nas mãos de Darkseid em crise final, Dick é obrigado a assumir o manto de Batman por um tempo. Mas isso não durou muito tempo, pois Bruce Wayne é encontrado voltando a carregar o manto do morcego. Novamente, sendo Asa Noturna, isso já nos Novos 52, o Sindicato do Crime, viajantes da Terra 3, outro universo, aprisionam a Liga da Justiça e mostram a identidade secreta do Asa Noturna para todo o mundo, durante a saga Vilania Eterna. E na intenção de salvá-lo com a ajuda de Lex Luthor, o Batman utiliza um composto para que o coração do herói pare de bater, para que ele seja declarado morto. Quando sua suposta morte vem à tona, Dick
se infiltra numa organização secreta de espiões chamada Espiral e se torna o Agente 37, seguindo a carreira de espião duplo até o fim dos Novos 52. Depois, em Rebirth, Dick Grayson volta a usar o manto de Asa Noturna até os dias de hoje. Segundo Robin, Jason Todd. Primeira aparição, Batman 357 de 1983. Jason Todd era um garoto de rua, criado pelo pior de Gotham City. Seu pai, Willis Todd, era um capanga do Harvey Dent, o Duas Caras. Um dia, desapareceu misteriosamente quando estava em meio de um, trabalho. Sua mãe, Catherine Elizabeth Todd, era dependente de drogas e acabou falecendo por uma overdose, deixando o pobre garoto órfão. Vivendo em um abrigo sem qualquer perspectiva de vida, o pequeno Jason decide sair às ruas durante uma noite e de repente dá de cara com um Batmóvel estacionado em um beco. E é claro que a primeira coisa que ele faz é roubar as rodas do Batmóvel. Mas, em seguida, ele é pego pelo morcegão que o prende e o leva o garoto para a Batcaverna. Após descobrir tudo sobre o garoto e depois de muita insistência do mesmo, o Batman decide criá-lo e treiná-lo para que Jason pudesse ter um futuro e não virasse mais uma estatística no mundo de crime de Gotham City. Com um temperamento e atitude completamente impulsivos, Jason Todd foi um dos Robins mais indisciplinado com quem Batman já trabalhou. Carregando uma enorme determinação e um pouco de técnica, ele simplesmente achava que podia fazer tudo e quase nunca seguia os planos do seu mentor. Mas, apesar dos pesares, suas interferências algumas vezes davam certo. Vendo como o sistema funcionava à medida que crescia, Jason não concordava muito com os métodos do Batman e achava que os criminosos não deviam continuar vivos após atos criminosos. Isso acabou deixando-o dentro de um dilema enorme, porque matar não seria o certo. Ainda mais quando surge um assassino em série, Felipe Garzonas, que sempre escapava da cadeia devido à influência diplomática do seu pai. Após o fim do arco, enquanto Felipe caía de um prédio, Jason é visto apenas olhando para o sujeito caindo para sua morte. Mas nunca foi confirmado o que aconteceu. Ou ele o empurrou, ou o vilão pulou com o medo da agressividade do garoto prodígio. Em 1988, na edição Batman 428, Jim Starlin faz uma das icônicas sagas em meio aos quadrinhos, Morte em Família. Nela, Jason descobre que Catherine não era sua verdadeira mãe, e sim Sheila. Quando vai ao seu encontro, descobre que ela trabalhava para o Coringa, e tudo aquilo era uma emboscada. No momento marcante e bem doentio, após ser espancado por um pé de cabra usado pelo vilão e abandonado com uma bomba ao seu lado, acontece uma enorme tragédia na vida de Bruce Wayne. Alguns anos depois, Jason, que havia sido ressuscitado em um poço de Lázaro por Talia al Ghul, volta à vida como Capuz Vermelho, a primeira identidade do Coringa. E completamente insano por vingança, ele sequestra e espanca o Coringa utilizando o pé de cabra da mesma forma que foi espancado. Após os acontecimentos, Jason se torna completamente um criminoso. Tudo o que Bruce Wayne temia desde que o adotou. Atualmente, o Capuz Vermelho não é mais um vilão, mas ainda é um fora da lei e utiliza métodos não convencionais para alcançar os seus objetivos. Tim Drake, terceiro Robin. Primeira aparição, Batman 436 em 1989. Diferentemente de outros Robins, a história de Timothy Drake, o Tim Drake, como é conhecido, não é bem regada a tragédias inicialmente. O que aconteceu foi o seguinte: Tim sempre teve um talento por investigações e computadores, e quando presenciou o assassinato dos Graysons voadores, começou a acompanhar o caso e a vida de Dick Grayson e de Bruce Wayne. Porém, pouco tempo depois do acontecido, o Batman começou a trabalhar com um parceiro e, graças a seus talentos, Timothy juntou as peças e descobriu as identidades secretas de Batman e Robin. Após o que aconteceu com Jason Todd, Tim resolve procurar o morcego e mostrar que conseguiu descobrir sozinho o que ninguém havia feito, e o pede para ser o sucessor de Jason. Porém, como o Batman não queria mais parceiros e se responsabilizava pela morte do segundo Robin, negou a proposta. Mas logo foi convencido por Dick Grayson, o Asa Noturna. Como Robin, Tim era exatamente o que o Bruce queria como parceiro, completamente disciplinado, obediente, discreto e inteligente, o mais parecido com o Batman.
Não muito tempo depois, na saga Crise de Identidade, acontece uma das cenas mais tristes das histórias em quadrinhos. O pai de Drake acaba sendo assassinado e o garoto prodígio acaba se sentindo culpado pela morte do pai. Após o que aconteceu, Bruce Wayne decide adotá-lo, aumentando mais uma vez sua família. Timothy Drake, assim como Dick Grayson, também liderou alguns grupos dentro dos quadrinhos. Primeiramente, foi a Justiça Jovem, equipe no qual conheceu o seu melhor amigo Conrell, o Superboy. Após um tempo, a equipe acabou e grande parte dos seus membros se juntaram aos Titãs, onde Tim também virou líder. Após a saga Batman Rip, quando Dick Grayson assume o manto de Batman e concede a Damian Wayne o manto de Robin, Tim não fica muito contente e decide trabalhar sozinho, adotando o codinome de Robin Vermelho. Quarto Robin, Stephanie Brown. Primeira aparição, Detective Comics 647, em 1992. Filha do vilão mestre das pistas, Stephanie Brown teve uma infância com um pai não muito presente, já que o mesmo passou muito tempo na cadeia. Quando ele volta a ser um criminoso, ela decide criar um alter ego para prender o próprio pai, e se torna Spoiler. No Brasil, foi traduzido para Salteadora. Porém, recentemente, nas traduções dos Novos 52, voltaram a usar o nome original. Após a prisão de seu pai, Steph continuou sua vida como vigilante e conheceu Tim Drake, com quem conseguiu criar um relacionamento. Após o pai de Drake descobrir que ele era o Robin, ele pede ao Batman para que Steph fique no lugar dele carregando o manto. O mentor aceita, treina a garota, mas após um tempo, diz que ela não estava preparada e que não seria mais o seu parceiro. Quando ela deixa o manto de Robin, Steph começa uma busca para surpreender o Batman. Ela começa a investigar as famílias de Gotham e por conta disso acaba sendo capturada e torturada pelo vilão Máscara Negra, mas consegue escapar e procura ajuda médica. Bruce chega um pouco atrasado, mas quando a encontra, ela faz uma última pergunta a ele: "Eu realmente fui uma Robin?" Quando ele diz que sim, ela fala que precisa descansar agora e acaba falecendo. Depois de ser dada como morta por muito tempo, Stephanie aparece viva e mostra que sua morte foi apenas um plano do Batman. Depois de um ano, a pedido da Cassandra Cain, ela assume o manto então da Batgirl. Atualmente, após a reformulação do universo Novo 52, Stephanie nunca foi um Robin, nem Batgirl, apenas continua carregando o manto de Spoiler dentro da Bat-família. Quinto Robin, Damian Wayne. Primeira aparição, Batman 655 em 2006. Criado por Grant Morrison, Damian foi um conceito gerado por Danny O'Neill na trilogia do Demônio de 1987, que até então não era considerado cânone. Criado de forma diferente de qualquer outra criança, Damian teve um treinamento muito rigoroso para ser o mais impiedoso e mortal assassino. Isso faz com que seja tirado dele grande parte da sua infância, ou qualquer chance de se tornar um garoto normal. Quando conheceu seu pai, Damian já tinha uma certa idade, e Bruce estava disposto a treiná-lo. Porém, como o garoto cresceu achando que matar era algo comum, ele não demonstrava nenhum respeito ao pai, já que os métodos usados pelo morcego eram completamente diferentes do que eram usados pelo seu avô, o Ra's al Ghul. Após a suposta morte do Batman, Damian começa a respeitar mais o legado do morcego, e Dick Grayson, que tinha se tornado o Batman, resolveu levar o manto do Robin para ele, já que o mesmo não se mostrava mais um garoto instável e agora ele entendia o porquê dos métodos do pai. Mas Dick Grayson achava que ele ainda precisava de boa instrução, diferente de Tim, que ainda era um Robin. Quando Bruce retorna, Dick volta a ser o Asa Noturna e Damian ainda é mantido como Robin. Através de mais treinamento, agora com o pai, o amadurecimento vai chegando, levando em conta a idade do garoto, que assumiu o posto de Robin com apenas 8 anos, e também aumenta a confiança e o respeito. A partir de um plano de Talia al Ghul, que se baseava em clonar o seu próprio filho, mostrado em Corporação Batman, um clone mais velho do quinto Robin é feito. Então, depois de uma intensa luta, que foi praticamente uma guerra, o Batman perde mais um Robin, só que ainda pior, este era o seu filho. O nosso herói cai após o acontecimento e não desiste de procurar meios para ressuscitar o filho, até que uma esperança surge vindo de Apocalipse, o lar do terrível Darkseid. Uma espécie de cristal usado como fonte de energia para armas do planeta, consegue fazer o menino prodígio voltar à vida, e com um bônus, agora com superpoderes. Depois de realizar algumas missões com a Liga da Justiça, Damian perde seus poderes e volta a ser o Robin que era antes, porém agora muito mais disciplinado. Menção honrosa, Carrie Kelly. Primeira aparição, Batman
The Dark Knight Returns 1. Após ser salva pelo morcego, Carrie começa a ficar fascinada por sua história e pretende virar também uma vigilante. Uma noite, ela costura uma roupa de Robin, pega seu estilingue e começa a ir atrás dos bandidos. Porém, a primeira missão não dá muito certo e ela é salva pelo Batman mais uma vez. Ela não desiste e mais uma vez tenta ajudar o Batman, na primeira tentativa de enfraquecer o líder mutante. O morcego acaba levando uma surra e Carrie aparece para salvá-lo. A partir daí, Bruce enxerga nela um grande potencial e aceita que ela seja uma nova Robin. E é isso aí, pessoal, espero que não tenha deixado nenhuma informação de fora. Se eu deixei alguma informação, se eu não falei algo referente aos Robins, podem deixar aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um like e também você pode ativar o sininho para receber novas notificações. E também se inscreva aqui no canal Estrada do Nerd. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!